Olá, eu sou Leandro Prata e estamos aqui em mais um vídeo do canal Escudo da Verdade. E hoje vamos falar sobre o tema As 70 Semanas de Daniel. E esse vídeo é uma espinha dorsal que trará compreensão sobre o tempo e a maneira dos acontecimentos finais. Compreender bem essa porção da Escritura te dará bom entendimento das coisas vindouras. O texto base se encontra no livro de Daniel, no capítulo de número 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, que estão determinadas assolações. Daniel 9, do 24 ao 26. Primeiro, o contexto é, Daniel havia lido no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, que os anos correspondentes ao cativeiro de Israel seriam de 70 anos. Então ele vai orar a Deus, aonde está a promessa de Deus sobre a volta do cativeiro e sobre a vinda do Messias. O povo havia roubado a Deus. Deus mandou com que Israel, a cada 6 anos que estivesse na terra, guardasse o 7º ano como um ano sabático, um ano de descanso para a terra descansar. Mas desde quando eles entraram na terra com Josué, até a época de Nabucodonosor invadir Jerusalém, eles não deixaram a terra descansar um ano sequer, ao passo que Deus os obrigou a fazerem a terra descansar por 70 anos. Agora Daniel quer a explicação dos seus anseios. 70 anos já haviam passado e Daniel quer saber onde está a tua promessa e a vinda do Messias. E Deus então vem de encontro aos anseios de Daniel, enviando o anjo Gabriel para lhe explicar não apenas essas coisas, mas o final de toda a história escatológica. Ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A pergunta é, 70 semanas de que período? Semanas de dias? Semanas de meses? Ou semanas de ano? Aqui nós podemos excluir semanas de dia e de meses, porque não cabe no cumprimento profético dias ou meses multiplicado por 7. Apenas vai caber aqui anos, então seriam 70 semanas de ano estão determinadas para o seu povo. No hebraico, o termo original é Shavuim Sheviim, literalmente 77 estão determinados para o seu povo, ou seja, 70 semanas de anos para o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Alguns teólogos dizem que as 70 semanas já se cumpriram completamente. Outro diz que estamos passando pelo período da 7ª semana. Nós somos terminantemente contrários a essas duas visões, porque fica claro que essas coisas estão para um futuro distante, onde Deus cumprirá com Israel, porque o texto está dizendo sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para expiar o pecado, para acabar com a transgressão, para selar a profecia e para ungir os santos dos santos. Então são coisas que nós cremos que ainda não aconteceu e precisa cumprir sobre o povo judeu. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos tentar chegar nos valores apresentados dessas 70 semanas de ano. O quadro ficaria mais ou menos assim, acompanhe na tela. 7 vezes 7 é igual a 49 anos. E mais 62 semanas de anos, ou seja, 62 vezes 7 é igual a 434 anos. Sabe e entende desde a saída da ordem para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, isto é, Jesus, 49 anos, e mais 434 anos. As ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o tempo que levou para os muros serem reconstruídos foram de 49 anos, lembrando que foi em dias angustiosos, tendo os opositores Sambalat e Tobias, que impediram Neemias de fazer a obra. Agora nós pegamos os 49 anos, mais os 434, nós chegaremos no valor de 483, ao contar da saída da ordem até o Messias. É isso que o texto está dizendo. Então você coloca 483 anos, desde que Neemias recebeu a carta por Ataxerxes Longínquo, nós vamos chegar na manifestação do Messias.
A saída da ordem foi dada a Neemias por Artaxerxes Longínquos, esposo de Esté, sim, na corte persa. E ali Neemias saiu para construir. Isso se deu no ano de 455 a.C. Agora você pega o valor 455 menos 483, você vai ter o valor de 28 anos. Sim, nós cairíamos na data 28 depois de Cristo, que seria uma data bastante aceitável para a morte de Jesus ali, para o final do ministério de Jesus. O texto diz, e depois das 7 semanas e mais 62 semanas, o Messias será cortado, mas não para si mesmo. Olha que curioso, não foi dessa maneira que Jesus morreu. A crucificação de Cristo não foi para ele mesmo, obviamente, pois o texto diz, o justo justificará muito, ele verá o fruto do seu bom trabalho e ficará satisfeito. Por quê? Porque verdadeiramente ele levou sobre si o pecado de nós todos. Ele morreu em lugar de outros. Por isso que o príncipe vai ser cortado, não para si mesmo. E aí o texto de Daniel continua, e o príncipe que há de vir destruirá a cidade. A quem Daniel se refere? Obviamente, alguns interpretam aqui esse príncipe como o próprio Jesus, mas isso não tem lógica. O príncipe que há de vir destruirá a cidade. O príncipe que há de vir, obviamente, foi o general Tito, que no ano 70 ele entrou em Jerusalém com as hostes romanas e destruiu o templo e a cidade toda. E a história conta que as paredes do templo, elas continham muito ouro, e como eles colocaram fogo no templo, o ouro derreteu das paredes e cumpriu a profecia de Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, porque os soldados começaram a cavar todo o templo, entulhar aquelas pedras e revirar todo o templo para roubar o ouro. E é dito por historiadores que o ouro até perdeu o valor na região de Israel e da Síria. Muito interessante, não? Existe uma obra detalhada da última ceia de Jesus, traçando um paralelo entre o sinótico, entre Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali o autor Colin Humphreys debate sobre o tempo da morte de Jesus, colocando cada coisa no seu lugar. Muito interessante esse livro. Nós podemos ler com detalhe a morte de Jesus, e o autor, ele diz no seu livro, com base em fontes judaicas e romanas, podemos deduzir, acima de qualquer dúvida razoável, que Jesus morreu entre 26 depois de Cristo e 36 depois de Cristo, bem de encontro com a data que achamos 28 depois de Cristo, está dentro dessa perspectiva. Existe algo curioso que os judeus fizeram com o livro de Daniel. A pergunta é, seria Daniel um profeta? Claro que todos nós vamos responder, claro que sim, Daniel ele é um profeta. Mas se você procurar na divisão dos livros judaicos, Daniel não está colocado entre os profetas. Daniel não está entre Ezequiel, entre Jeremias, entre Isaías. Daniel vai estar classificado como um escrito. Ao invés de ele colocarem o livro de Daniel como com os Neviim, ou seja, profeta, eles colocaram com os Ketuvim, isto é, os escritos. Então, por que eles fizeram isso? Surge a questão. A questão é óbvia, porque se você for ao livro de Daniel, no capítulo de número 9, no versículo 24 em diante a qual lemos, você vai conseguir fazer a matemática e chegar à conclusão de quando vinha o Messias. Ou você acha que os reis magos chegaram em Israel à procura do menino para adorar apenas por uma estrela que se mostrou no ocidente? Lembrando que aqueles reis magos, eles vieram da Babilônia, o mesmo lugar onde Daniel escreveu esse livro, e essas coisas eram discutidas na Babilônia. Ou seja, o Messias tinha um tempo para vir, estava profetizado pelo profeta. E agora os judeus não querem que outros judeus vão ao livro de Daniel, leiam Daniel como um profeta e descubram que o Messias é o Senhor Jesus Cristo. Viu? É por esse motivo que eles querem desautorizar o livro de Daniel, porque eles não querem que o seu povo judeus descubram que Jesus é o rei dos judeus. Ficou faltando uma semana de ano. Lembrando que o texto diz 7 semanas mais 62 semanas. Totalizando um total de 69 semanas ou 483 anos. E aonde estaria essa última semana? Ela já se cumpriu? Ela está se cumprindo? Nós cremos piamente que ela se cumprirá. Mas aqui entra algo um pouco complexo, a qual precisamos prestar atenção, que chamamos de período parentético. Deus coloca um parêntese no tempo e Deus então faz com que o relógio escatológico pare de contar para Israel e ele começa a contar para a igreja. Isso é muito lógico quando você começa a perceber que a igreja ela não é algo profetizado pelos profetas, ela não é algo visto pelos profetas, mas a igreja ela é um mistério que esteve oculto. E uma vez que a igreja surge, Deus então estaciona esse relógio para Israel e o reino passa a contar na igreja. Veja como a igreja é um mistério que esteve oculto. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes em pouco vos escrevi, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Efésios, capítulos número 3, versículo 3 e 6. Paulo diz que o Evangelho na igreja é um mistério que esteve oculto. Ele fala, a saber.
Deus derrubou a parede de separação e dos dois povos fez um só corpo. Paulo fala que isso é um mistério que nem mesmo os profetas conseguiram ver. Gabriel diz a Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, os judeus, como já falamos. Então, ele veio para o que eram seus, os judeus, mas os seus o rejeitaram, mas todo quanto creram deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Isso se encontra em João capítulo de número 1, verso 12. Então todos quanto creram agora passaram a fazer parte do reino de Deus. E o endurecimento veio a Israel. Deus deu olhos para que não veja, ouvidos para que não ouça. Ou seja, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra de esquina, o próprio Cristo. Eles rejeitaram e naquele momento Jesus disse, porque vocês rejeitaram, o reino será tirado de vós e será dado a outro que deu o seu respectivo fruto. Por isso que neste momento o relógio escatológico para a contar de Israel. E agora o reino está contando sobre a igreja do Senhor, onde o evangelho é pregado, onde a mensagem da cruz é levada. Mas no momento que essa igreja for tirada, Deus torna a contar o seu relógio profético a Israel, terminando a última e derradeira semana. Neste momento, então, Deus dá uma pausa no relógio escatológico para Israel, na profecia. E agora a igreja passa a se mover com o reino e com o evangelho. Mas no momento em que a trombeta tocar e a igreja for arrebatada, então o relógio voltará a contar para Israel e a última e derradeira semana vai acontecer como Gabriel revelou. Tudo que os profetas disseram se cumpriram na história de Israel e do mundo. Data, lugares, tudo correspondendo à pessoa do Messias Salvador. Chegará o tempo do arrebatamento da igreja, chegará o tempo da angústia de Jacó. E a pergunta é, você está preparado para esse tempo? Porque Jesus disse, como um relâmpago se mostra no Oriente e sai no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria roubar, ele ficaria preparado. Então Cristo ele virá como um ladrão. Você deve estar todo momento preparado para esta hora. Vigiai, pois Cristo virá uma hora que ninguém vai estar esperando. Eu te espero no próximo programa, a 70ª semana de Daniel. Até breve.